graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para visitar o texto sagrado e aprender com a palavra de Deus. O texto que nós vamos ler se encontra na carta que Paulo escreve às igrejas da Galácia, no último capítulo, capítulo de número 6, os versos de 1 a 5. Eu quero ler verso a verso e comentar os mesmos. O primeiro verso diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem esta pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Quem não comete falhas e erros? Quem nunca se deparou em uma situação aonde foi surpreendido em falta, em erro, aonde examinado segundo os parâmetros corretos. E os parâmetros corretos não são, eu acho, as pessoas, todo mundo faz assim. O parâmetro correto é as Sagradas Escrituras, é Cristo Jesus como nosso referencial e modelo. Mas quem de nós nunca se viu comparado a Cristo em uma situação de falha? Todos nós estamos sujeitos a cometer deslizes e vacilos. Mas a orientação também é para que nós venhamos a ajudar uns aos outros que se encontram em situações complicadas de fraqueza, a fim de que nós venhamos a nos fortalecer. Mas que isso deve ser feito com um espírito de brandura, a fim de que haja restauração. Isso aqui não tem nada a ver com aquela expressão popular de passar a mão na cabeça. Não, pelo contrário. Devemos chamar para perto aqueles que erraram, que falharam e orientá-los na direção correta, mas que isso seja feito com brandura, com carinho, com cuidado. Que também estejamos conscientes que nós podemos, e é o que o texto continua, e cada um tenha cuidado para que não sejam também tentados, ou seja, também estão sujeitos a falhas. E quando falharmos e errarmos, que estejamos conscientes de que precisamos sim de repreensão, que precisamos sim de sermos chamados no canto, ouvirmos quieto, aprendermos com as nossas falhas, para que haja sim a restauração. Devemos ter isso em mente, de que estamos sujeitos a falhas, a erros, de que precisamos estar atentos a fim de não sermos tentados naquilo que vamos tentar ajudar as outras pessoas, e de que nós devemos exercer isso com maior eficácia. O verso 2 vai continuar apontando para este exercício do cuidado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Aqui é interessante essa expressão, a lei de Cristo. Paulo vai tratar muito disso na carta como um todo, buscando mostrar e evidenciar àquela comunidade e a todos nós de que o contexto aqui é de que a igreja na Galácia estava sofrendo ali intervenções e investidas de grupos judaizantes, né? Aqueles que de alguma maneira queriam ser cristãos, mas o cumprimento das leis mosaicas tinha que andar junto, né? Era necessário para este grupo cumprir a lei como um todo, né? E ao longo das eras, ao longo dos tempos, isso foi comprovado de que nenhum homem conseguiria cumprir todo o aspecto da lei. A lei serviu para mostrar e evidenciar o quanto o ser humano é falho em cumprir corretamente todo o aspecto da lei. Mesmo que cumpre algo e deixa outro em aberto, toda a lei está descumprida com isso, né? O apóstolo Paulo, que vai tratar na igreja de que Cristo Jesus sim cumpriu todo o aspecto da lei, ele sim agora é o referencial da ação sacrificial e é o sacrifício perfeito
apresentado por Deus a fim de nos socorrer e por meio desse socorro nos graciar, né, nos agraciar com a salvação mediante a sua obra redentora. Isso para nós é confortador e maravilhoso em saber que aquilo que nenhum homem conseguiria, nenhum ser humano conseguiria, Cristo Jesus fez para nós em nosso favor. E um aspecto, né, estou dizendo tudo isso porque o termo aqui é interessante, a lei de Cristo, o aspecto de nós agora, experimentando e vivendo nesta graça, executarmos e vivermos debaixo agora, não da lei mosaica, mas da lei de Cristo, que é manifesta também no amor ao próximo, né? Carregando, a expressão do texto é essa, levando a carga uns dos outros em um cumprimento da lei de Cristo. O verso 3 prossegue dizendo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O verso 4, mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Ou seja, estar atento de que todos nós somos limitados. Que todos nós, mesmo que almejamos a perfeição, estamos muito aquém disso. E esta realidade nos mostra e nos faz ser e nos colocar onde deveríamos estar, em um estado de atenção, em um estado de alerta, para que nós não venhamos a cair naquilo que nós julgamos como errado, mas que nós devemos examinar sempre o que nós estamos fazendo, a ponto de compreender o quanto nós precisamos ainda mais da ajuda do nosso Deus. E o texto termina no verso 5 dizendo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Isso tem algumas conotações muito importantes para nós. Aquilo que eu vou ter que passar nessa vida não vai ser você que vai passar. E aquilo que você tem de passar e experimentar e provar não será a minha pessoa que estará passando por isso. Cada um de nós temos os nossos dilemas individuais, cada um de nós temos as nossas crises individuais e de alguma maneira isso nos aponta também para que o benefício da superação disso por meio de Cristo Jesus também venha por meio de uma salvação individual. Venha na compreensão de que estaremos também individualmente perante um juízo de Deus no último dia. Calvino, comentando este texto, vai dizer que nesse grande dia, neste último dia, este dia derradeiro, ninguém poderá socorrer o outro, ninguém poderá exercer uma troca de lugar com as outras pessoas. Cada um prestará conta de si mesmo. Com tudo isso, de modo prático, o que nós aprendemos para a nossa vida? Em primeiro lugar, que nós devemos estar atentos, que nós devemos estar conscientes das nossas mazelas, fraquezas, falhas e limitações, para que nós venhamos a fugir da tentação, para que nós venhamos a correr de tudo aquilo que pode nos levar a um poço fundo de lama. Sabendo disso, nós também devemos estar atentos em socorrer aqueles que de alguma maneira já se encontram em uma situação complicada, mais complicada do que nós em um determinado momento da vida, sabendo e estando cientes de que ao fazer isso a atenção deve ser redobrada, para que nós não venhamos a cair naquilo que já estamos socorrendo algumas pessoas. De que todo esse aspecto gera em nós um cumprir da lei de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. São aspectos muito importantes numa vida prática e numa vida terrena. Mas que tudo isso vai chegar
ao terceiro estágio aqui, quando nós apresentaremos e nos apresentaremos diante do trono do reto juízo e julgamento de Deus, que analisará todas as nossas ações em uma vida individual e em uma vida coletiva. Que Deus nos ajude e nos fortaleça a estar mais sensíveis a fugir das tentações, a ajudar os que estão à nossa volta e a mantermos aceso o nosso temor e tremor a Deus. Né? Que possamos descansar em Cristo Jesus, olhar sempre para Ele como nosso referencial de conduta, de vida perante Deus e perante os homens. Um forte abraço e que o Senhor guarde a todos nós.